Olá pessoal, estamos agora voltando à segunda parte da aula sobre campo elétrico. Desta vez vamos falar sobre as linhas de força e o campo elétrico uniforme. Bom, primeiramente, as linhas de força. Bom, se a gente por acaso num laboratório conseguir mapear o campo elétrico ao redor de uma carga positiva, a gente vai ver a formação de diversas linhas, e todas essas linhas elas vão ser perpendiculares à superfície do corpo que estiver eletrizado. Se o corpo for, claro, do jeito que está formado aqui, uma esferazinha, né? Uma esferazinha. E se por acaso você fizer a mesma coisa com uma carga negativa, a configuração das linhas de força, a configuração do campo elétrico ao redor, se você conseguir mapear, isso aí você faz com... bota dentro de uma substância eletrolítica, alguma limalha de ferro, ou às vezes você coloca até qualquer que seja a partícula que seja bem leve, né? Algodão, pode ser, alguns grãos, né, mais leves. A gente vai ver essas duas configurações iguais, praticamente iguais, né? Iguais, parecendo o sol quando a gente desenhava quando era criança. Porém, a gente diferencia os dois campos elétricos da seguinte forma: a gente diz que o campo elétrico de uma carga positiva sempre vai apontar para fora da carga, e o campo elétrico da carga negativa, ao contrário, vai apontar para dentro da carga. Okay? Parece que esse programa está querendo gerar problema. Bom, mas vamos lá. Aqui deixa eu desenhar as linhas de campo dessa daqui para dentro da carga. E comumente a gente diz que o campo elétrico de uma carga positiva é um campo elétrico de afastamento, e de uma carga negativa é um campo elétrico de aproximação, se você considerar que a carga que cada uma está interagindo é uma carga positiva. Isso aqui é resultado simplesmente daquela equação que a gente conversou, que relaciona força e campo. Veja, como a força ela é a carga teste vezes o campo elétrico, digamos que eu não conheça, essa carga que está criando o campo, mas que essa carguinha teste aqui, ela seja uma carga teste positiva. Digamos que ela seja positiva. Aí nela vai aparecer o seguinte: digamos que a força aponte para a carga, e se ela é positiva, veja, vamos lá. Eu vou colocar aqui o sinal de mais na carga. E vou colocar aqui o vetor força. Quando eu for escrever o vetor campo, eu percebo que por esta equação que a força e o campo têm sinais iguais. Deste modo, eu digo simplesmente que o campo elétrico e a força, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. E como essa força, ela é atrativa, eu sei que essa carga é negativa. Perceba que o campo elétrico desta carga positiva apontou para dentro da carga negativa. Agora, se vamos considerar, digamos que eu continue sem saber o sinal dessa carga. Aí eu vou colocar próximo dela, aqui, vou colocar aqui em cima, uma carga positiva. Agora, não, desculpa, uma carga negativa. E ela vai sofrer uma repulsão. A força aqui aponta para cá.
Quando eu for fazer a força igual a carga vezes o campo, eu vou botar o sinal da carga como sendo uma carga negativa, vezes o campo. Este sinal indica que a força e o campo têm sentidos opostos, de modo que, quando a gente for apontar o campo elétrico, aqui vai ter um sentido diferente da força, vai apontar para cá, o campo elétrico vai apontar para cá, e como essa força é uma força repulsiva, eu sei que essa carga é negativa, de modo que em qualquer que seja o exemplo, se a carga geradora for uma carga negativa, o campo elétrico vai apontar sempre para ela. No caso, um campo de aproximação. O mesmo vai acontecer se você fizer com uma carga positiva aqui, gerando o campo elétrico. Ok? Agora vamos falar sobre o campo elétrico uniforme. Bom, primeiro, o que é que significa uniforme, né? Uniforme quer dizer uma única forma, padrão. De modo que a gente pode determinar que o campo elétrico uniforme é uma região onde em todos os pontos o campo elétrico será igual. Como o campo elétrico é um vetor, eu preciso garantir uma região em que o campo elétrico tenha sempre a mesma, em qualquer que seja o ponto, ele vai ter a mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. Isso acontece comumente quando a gente tem placas planas, carregadas e paralelas. E essas placas planas, carregadas e paralelas, elas vão precisar ter a mesma quantidade de carga aqui positiva. A quantidade de carga positiva precisa ser igual à quantidade de carga negativa. Então aqui desse lado vai ficar carregado com uma quantidade de carga mais Q. Esse aqui vai ficar carregado com a quantidade de carga menos Q. Como a gente viu na imagem anterior, que o campo elétrico ele sai da placa positiva e chega e entra na negativa, o sentido do campo elétrico dentro do campo elétrico uniforme sempre vai ser este daqui. Isso acontece porque há uma interligação das linhas positivas, das linhas de força criadas por uma carga positiva e das linhas de força criadas por uma carga negativa. De modo que, se você tem uma carga positiva próxima de uma carga negativa, as linhas de força elas vão se mostrar com essa caracterização aqui, ó. Vai haver uma ligação entre as duas cargas. Isso se elas tiverem sinais diferentes. Como eu já sei qual é o sentido do campo, o campo ele vai fluir da carga positiva para a carga negativa. O que não ocorre quando você tem cargas de sinais iguais. Se por acaso a gente tiver duas cargas positivas, as linhas de campo elas não vão se cruzar. Ao contrário, né? Elas não vão se tocar porque a configuração de campo é a configuração de repulsão. O desenho não está muito legal, mas se você pesquisar aí essa configuração é muito fácil de ver, e no seu livro tem um desenho muito melhor do que esse. Mas o importante é saber que, independentemente do sinal dessa carga, se for sinais iguais, a configuração é semelhante a esta, certo? Não vai haver uma interligação entre as linhas de força, ok? Ficamos por aqui e até a próxima.